Olá pessoal, meu nome é Pris Vieira e hoje eu vou falar a terceira parte do devocional Descanso. Hoje o capítulo sobre o qual iremos nos debruçar é Gênesis 22, alguns versículos. Eu sempre convido você a ler todo o texto para entender. Pode deixar comentários com dúvidas, a gente conversar e como fala, ruminar a palavra. E aqui eu vou estar trazendo o meu olhar sobre essa passagem, e que está em capítulo 22, é onde Deus pede, é uma passagem bastante conhecida, onde Deus pede a Abraão que sacrifique o seu único filho, Isaque. Abraão havia recebido a promessa de Deus já velhinho. A gente sabe que naquela época as pessoas viviam mais do que hoje, mas mesmo assim ele já estava numa idade que não era esperado mais ser fecundo, nem ele nem a esposa. Então, quando Deus fez a promessa para ele, ele creu contra a esperança, como Paulo diz lá em Hebreus. Por isso, Abraão é considerado um dos pais da fé, porque ele teve uma demonstração de fé muito grande. E aqui Deus pede, depois de Isaac um pouquinho crescido, Deus vai lá, depois de ter dado essa promessa, tantos anos Abraão esperando a promessa, e aí finalmente ele tem Isaac cresce, e aí Deus pede a Abraão que sacrifique o seu próprio filho. E Abraão não questiona, Abraão leva Isaac para o monte, e no meio do caminho Isaac faz a seguinte pergunta. Abraão pegou a lenha, no versículo 6 a gente pode ver, Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, seja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Então aqui a gente vê primeiro, a obediência incondicional de Abraão. E depois o cuidado de Deus, que Deus não vai dar uma promessa ao acaso, Ele pode, sim, ele é Deus, ele poderia tirar aquilo que ele mesmo deu. Mas havia uma promessa sobre Isaque lá antes, quando Deus prometeu a Abraão Isaque, ele havia falado já que a descendência seria numerosa como a areia do mar e tal. Então, Deus ele não se contradiz, Então Abraão, acho que no fundo Abraão ali já estava,
Olha, ele disse que minha descendência ia ser numerosa. Vou obedecê-lo, vamos ver o que vai ser. Por isso ele fala, Deus proverá. E aqui a gente também vê Deus trazendo à tona o plano de salvação universal. Porque ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra, porquanto você me obedeceu. Ali Isaac, se você for reparar, Isaac mesmo levou a lenha, Isaac mesmo ajudou a preparar o altar. Isso lembra quem? Isso lembra o próprio Jesus. Jesus, ele subiu ao monte da caveira, né, o monte Gólgota, que se chama, a tradução é da caveira, o monte da morte dele, carregando sua própria cruz, aceitando que estava nas mãos de Deus. E ele foi o cordeiro providencial de Deus. Só que ele não foi poupado como Abraão foi. Na verdade, ele foi vitorioso 3 dias depois. Mas aparentemente ele sofreu, ele passou pela morte. E Isaac aqui, ele está tipificando esse lugar que Jesus assumiu por nós. Então, o que significa Deus proverá aqui? É muito mais. A gente fala muito, Deus proverá, Deus proverá. E nesse tema descanso, a gente coloca muito sobre as questões materiais, sobre as questões financeiras, por exemplo, da nossa vida. Também, óbvio, né? Deus é o nosso provedor. Mas o que contém o nome de Jesus, o sacrifício de Jesus, é o que nos garante isso. Imagina se Jesus não tivesse se oferecido, como que hoje a gente acessaria ao Pai em oração e seríamos ouvidos. Nós precisaríamos de sacerdotes, precisaríamos lá de todo aquele ritual lá do Velho Testamento. Se você não conhece, aconselho a ler Levítico, Deuteronômio ou estudar a história, né, judaica, né, a cultura judaica. Não precisa ser aprofundada, mas você vai ver que tem todo um processo sobre a questão dos pecados. Confessar os pecados não é uma coisa simples, assim, você tem que ir lá e pagar, tem que derramar sangue de um animal, de um cordeiro. E Jesus foi esse cordeiro, foi o nosso sumo sacerdote, foi o sacrifício perfeito que depois dele não precisou de mais nenhum. Hoje, por isso, nós cristãos não fazemos mais sacrifícios. E com isso, com o sacrifício de Cristo, nós temos todas as boas dádivas, inclusive a provisão financeira, se a gente precisar, a provisão sentimental, que na verdade a nossa vida, quando está alinhada com Deus, ela está alinhada nos propósitos dele. Então Deus vai cumprir as promessas e os propósitos dele para a sua vida. E se para que isso seja cumprido, para que o propósito dele seja cumprido, você precise ser abençoado financeiramente, ele vai fazer. Se para que o propósito dele seja cumprido, você precise de um casamento, precise se unir a alguém específico, ele vai fazer. Se para você cumprir um propósito específico, você precisa trabalhar em determinado lugar, ele vai fazer. Então, creia nas promessas de Deus para sua vida, foque nos planos de Deus para sua vida, porque eles são mais altos do que os nossos, porque visam um propósito coletivo. E foi assim com Abraão. Abraão foi abençoado com a dádiva de um filho que ele tanto queria, mas a bênção não foi só para ele. Se você ler toda a história, foi da descendência de Isaac que veio Jesus. E nele foi sim bendita todas as famílias da terra. Hoje eu e você temos Abraão como pai da fé espiritual. Somos essa descendência espiritual de Israel. Foi da descendência de Abraão que veio Israel. E nós, através de Israel, veio Jesus e de Jesus nós recebemos a salvação. Então, não tem por que a gente ficar temeroso, preocupado com o dia de amanhã. Se nós temos o Deus provedor conosco,
nós temos o Rei dos Reis e nós já recebemos a maior provisão, que na verdade é a única provisão. A única provisão que a gente precisa já veio, que foi Cristo morrer por nós e ressuscitar ao terceiro dia, rompendo com todo o poder das trevas e nos fazendo mais do que vencedor sobre todas as coisas. E quando eu digo mais que vencedor, não é que a gente é o superstar, esse evangelho aí de facilidade que estão pregando hoje. Não, é sobre todas as adversidades, inclusive. Quando Paulo diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ele fala, eu posso passar privação, posso passar alegria, posso passar tristeza, posso passar por tudo, seja bem ou mal, porque eu vou suportar na força que Deus me dá. E isso ele sabia por quê? Porque ele tomava posse, ele conhecia o poder do sacrifício de Cristo, né? Então, Deus proverá aqui tem esse significado, é a simbologia do sacrifício de Cristo. Então, Abraão estava ali representando essa coisa linda que hoje nós desfrutamos sem ter a menor noção do como foi difícil para ele. E como Jesus, né, também passou por tudo, mas ele não é um coitadinho, ele é vencedor e se com ele sofremos, com ele também venceremos. Então, descanse porque tudo, o Cordeiro já foi providenciado. A bênção já foi providenciada. A cura já foi providenciada. Até a fé, o ânimo, a libertação, as providências de todas as áreas da sua vida já foi providenciada, porque Cristo morreu e ressuscitou e venceu, para que você possa vencer também. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você siga, se inscreva no canal, curta, dê um joinha e compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Pode comentar também, tá? E estamos aí, vamos continuar espalhando o amor de Deus. E em breve teremos novidades e vocês vão entender o porquê desse tema descanso. Beijo!